Onde é que surgiu os evangelhos? Como é que foi dado isso, né? A gente sabe que a gente conhece Cristo através dos evangelhos, né? E aí até João mesmo cita, né? Felizes são os que não viram, né? E creram, né? Então, assim, como é que foi essa junção? Pô, vamos falar do mestre. Mas isso aí é posterior, porque são relatos orais, né? Que a comunidade vai escrevendo. É claro que eles não escreveram na hora, foram escrevendo depois. 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 É a revelação, é o chamado revelação oral, né? Eles vão, não é revelação oral, os relatos orais, eles vão depois colocando em papel, vão escrevendo. O de Lucas é diferente, que o de Lucas fala depois de uma longa pesquisa. Cada um tem uma maneira de ser escrito, então. Tem uma maneira de ser escrito, uma visão. Mateus é judaico, Lucas é grego, Marcos é romano, João, a gente fala que era para toda igreja, para todo mundo, então para cada um vai ter uma perspectiva. Eu acho isso interessante, que a beleza disso tudo é o amor de Deus por nós, né? De deixar isso relatado no texto, para que a gente pudesse, através do texto, conhecê-lo. Por isso que a Bíblia agora, no Dia Mundial do Livro, dia 23 de abril, eu até falei, é o livro mais vendido, mais lido no mundo, é um livro ainda que durante muitos anos ainda aqui na Terra, enquanto nós estivermos aqui, ainda vai transformar muita gente. É uma palavra que tem poder. Então os evangelhos é para isso, para a gente aprender com Cristo. O que ele fazia? Como é que ele ajudava as pessoas? Como ele falava do Pai? Como ele orava? Como ele se relacionava? Né? Questão do perdão, questão das orações. O que ele passou? Angústia, a dor, o sofrimento, a questão da cruz do Calvário, o que ele sofreu, a traição. Então, tudo que nós passamos, ele também já passou. Ele está dizendo, deixando lá no Evangelho, já passei por isso aí. Então, o Evangelho é para isso, para a gente conhecer ele um pouco melhor, para a gente ter a ideia do conhecimento, da revelação, que eu falei esse dia mesmo, numa igreja. A Bíblia não é um texto para você entender, a Bíblia é um texto para você conhecer. As pessoas meditam na Bíblia, elas leem a Bíblia para querer entender com a mente. Você lê a Bíblia para conhecer a Cristo. Então a Bíblia é para ser conhecida. Oséias diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, não por falta de entendimento. Tem gente que está buscando entender, mas não vai entender nunca. Porque o texto não é para ser entendido, o texto é para ser conhecido. Então o Evangelho é para a gente ler o texto e conhecer esse Cristo, o Cristo que se revela aos discípulos do caminho de Emaús, que nem estão mais em Jerusalém. Eles deixaram Jerusalém porque eles esperavam que ele fosse remir Israel. Ou seja, eles tinham uma expectativa dentro da mente deles a respeito de um Deus que fosse um profeta. Que não, Jesus era um homem profeta, grande em palavras, e Cristo vai lá, aparece. No texto de Lucas, depois da ressurreição, é a primeira aparição de Cristo. Até aquele momento, Cristo não tinha surgido. Então, Cristo aparece para os discípulos em Emaús, que já está fora de Jerusalém. Que coisa sensacional. Os discípulos de Emaús nem fazem parte do colégio apostólico, são discípulos ali laterais, mas mostrando que um Cristo se importa. Ele vai buscar quem está indo embora de Jerusalém. Ele está dizendo assim, não vai embora não, que a história não acabou. Eu ressuscitei. Pô, isso me faz chorar, cara. Eu fico encantado, fico, rapaz, Deus, isso é fantástico. O Senhor se revelou para quem está indo embora, porque eles estão decepcionados. Então, puxa vida, eu achei que ele fosse remir Israel, e, poxa, não era como eu imaginava, e eles estão indo embora e Cristo aparece, expõe as Escrituras para ele. Pô, que coisa bonita. E fica com eles, quando vai partir o pão, a gente reconhece que era Cristo. Jesus desaparece, eles voltam para Jerusalém e contam aos seus. O texto diz ainda, né? Senhor, fica conosco, mais um tempo conosco, porque já é tarde, ou seja, estava anoitecendo. Então, quando Cristo desaparece, eles nem têm mais medo, Rodrigo, de ir embora, se está de noite. Eles voltam para Jerusalém imediatamente. Qual é a mensagem do Evangelho? Quando Cristo se revela para você, o medo vai embora e você volta para Jerusalém. Você volta. Porque o medo não existe mais. Por que eles estão indo embora? Porque eles estão com medo. Mas quando Cristo ressuscita, o medo foi embora. Eu vou voltar para Jerusalém. Isso é a mensagem. Isso é Evangelho. Essa é a mensagem que eu gosto de falar. Desse Cristo, dessa mensagem bonita, libertadora.
Sim, é porque quando a gente fala, quando a gente lê os evangelhos, né? Às vezes, até o mesmo pastor Saulo estava falando, a gente precisa entender muito o contexto, né? Sim, sim, sim. Ir para aquele momento, né? E eu fico assim, às vezes imaginando, né? Como é que seria, né? Eles terem escrito, né? Toda a história de Cristo, como o senhor falou, foi revelada no caso, né? Né, eles ouviram e foram escrevendo através, né, da inspiração do Espírito Caramba. Santo e vão escrevendo, né, os relatos da comunidade. Eles iam procurando, Não, então. com a memória, exatamente, com a memória da comunidade, vão escrevendo lá os relatos, né? Vão juntando os relatos e vão escrevendo de acordo com a sua comunidade. Porque nem todos estavam presentes em alguma Como situação. Lucas. Isso. Lucas investigou A morte de Cristo, só quem estava era João, né? João, mas você tem relatos laterais Isso. das comunidades, né? Eles iam caçando entre aspas. Você, por exemplo, olha Marcos 16, a ressurreição, olha João. Eles vão ter lá, em Mateus já fala do terremoto, Marcos já não tem terremoto. Então, cada um Entendi. tem uma visão a respeito. Mas vão se complementando, Vão se nenhum se complementando. choca. Como um quebra-cabeça, como se fosse um grande texto, de uma grande revelação a respeito desse Cristo poderoso que venceu a morte, o Cristo bondoso, o Cristo que cura, o Cristo que liberta, o Cristo que não baixa a cabeça para Pilatos. Não, mas eu tenho poder. Não, o senhor tem poder porque o meu pai lhe deu. Aí ele, opa... E Cristo ali algemado, manietado e diante é o Cristo que nos ensina a orar por oração. Já ouviu a oração do Pai Nosso? Que coisa sensacional, cara. Lucas capítulo 11 é o que eu mais gosto de Lucas, né? Poxa, ele tá nos convidando a chamar Deus de Pai sem antes dele morrer na cruz. Ele não morreu na cruz ainda. Ele está introduzindo a gente em um relacionamento com Deus e chamar ele de Pai. Isso para mim é fantástico, porque eu cresci sem pai, então para mim, quando eu li o texto as primeiras vezes, usando o Lectio Divino, a prática da leitura, da meditação mesmo do texto, usando a ideia dos pais da igreja, eu estudo de uma maneira muito diferente, né? Por exemplo, eu vou estudar, eu paro primeiro, eu fico alguns minutos em silêncio, em profundo silêncio. E tento olhar para algum lugar e ficar em silêncio absurdo, para que a minha mente venha esvaziar mesmo, sabe? Os pensamentos venham se desligar e venham ficar tranquilo. Aí eu abro o texto, eu leio, paro de ler o texto e fico em silêncio, pensando no verso do que eu fui ler, para que isso venha penetrar na minha alma, porque a nossa mente é muito barulhenta, né? Muitos barulhos. Então, a primeira vez que eu li isso, eu falei assim, rapaz, peraí, eu cresci sem pai, mas eu tenho um pai agora. Então, o Pai Nosso, para mim, foi libertador. Foi um encontro, de fato, foi a compreensão que existe um Deus bondoso, sentado no alto sublime trono, grande, sublime, e cara, ele se importa comigo. Ele enviou o filho dele para morrer por mim. Eu, brasileiro, sul-americano, um país de terceiro mundo, nem judeu sou, e ele enviou o filho dele para morrer por mim, e agora eu posso chamar ele de pai. Ele me introduz dentro da sua comunhão. Isso para mim, foi libertador. O John Stott tem até uma frase boa. Pai é o nome do Deus cristão. Isso eu acho muito bonito, essa frase do John Stott. Porque você lê no Antigo Testamento, ele tem muitos nomes. Jeová Jireh, Nissi, Guimola... Você tem Jeová, Tsekenu Yavé, você tem vários nomes. Mas no Novo Testamento é pai. Ele me introduziu nessa comunhão. Né? Nessa comunhão. Ele, pode chamar ele de pai, que assim como ele é meu pai, ele é seu pai também. Então, é esse tipo de revelação que o Evangelho me dá. Caramba. Esse tipo que me cura, que me completa, né? Que me dá um norte. Isso é difícil, você não vê isso. Isso é muito difícil. E quando o João fala que felizes são aqueles que não viram, mas creram, né? No caso, bem-aventurado. Bem-aventurados, os né? que não viram e creram, porque somos nós, né? Nós não vimos, né? Não, imagina, eu aqui, há 2000 e poucos anos do Cristo, do Cordeiro, e ainda choro toda vez que eu leio a Bíblia em meditação, em leitura para mim, né? Toda vez que eu leio lá as parábolas... Eu vejo as ações de Cristo, eu fico encantado, cara. Fico encantado. O Cristo da tempestade.
do demoniado de Gadara, ele sai lá da região da onde ele está e vai para outra região e encontra lá o endemoniado e liberta a vida do cara, do Cristo que cura, liberta o filho da mulher, Ciro Fenícia, né? A beleza daquele texto, a profundidade dele, do texto, do leproso, né? De Mateus capítulo 8, se tu quiseres, pode me purificar. Jesus não diz nada, só bota a mão assim, né? Impondo-lhe as mãos. Esse texto é de uma beleza muito bonita, porque ele é leproso, então há quantos anos ninguém põe a mão nele? Então Cristo está pondo a mão, dizendo, Cristo em silêncio põe a mão dele, provavelmente ali seria, rapaz, eu me importo com você, cara, eu sei o que está acontecendo, mas eu quero que você fique limpo, que você fique purificado, que é da minha vontade que você fique. Então, assim, é único, é de uma riqueza fantástica que eu falo para todo mundo. Quando eu dou aula de homilética, eu trabalho muito essa aula, na questão de pregação, teologia da pregação. É um assunto que eu gosto também. E eu sempre falo, cara, não tem nada para falar, fala do Evangelho. Não tem nada para dizer, fala do Cristo, do amor de Cristo, da beleza, da graça, da libertação, do que ele faz, do que ele fez, do que ele fez na sua vida, na vida do próximo. Fala sobre isso. Eu acho que é o assunto principal do texto sagrado é o Evangelho.